é um outro ponto que é importante, porque as senhoras, se forem independentes dos maridos, não votam, né? O voto só titular, que é um ponto importante ainda nessa discussão hoje. Mas eu ia para um outro ponto. A gente falou algumas palavras aqui, acho que eu não queria te interromper, não, porque você não fez pergunta ainda, mas a gente falou algumas palavras aqui: centralização, patrulhamento, fogueira. O cara vai para fogueira porque é herege. E aí você citou a questão da câmera, o cara encontrou com o Savério. Eu me lembro do ano passado de ter tido uma acusação de que sócios da Mancha, em função da ruptura com a torcida uniformizada, teriam sido proibidos de entrar no clube, mas eu não consegui confirmar isso. Não tenho confirmação disso. Por que a gente fala em centralização, em patrulhamento, em ser herege se optar por outro lugar, por outra opção política e, e ir para a fogueira? Por que especificamente nós estamos falando sobre isso? Como resultado, como via de consequência, o PVC, do processo de cooptação que ocorreu desde o momento da chegada, né? Com discursos diversionistas, com essas narrativas que não encontram, se você pegar e dissecar, aderência à realidade. Então foi assim que foi se construindo, através de benevolência, de agrado e tal, foi um processo de cooptação. E quem tá. Veja, acontece muito, e eu mesmo, comigo já aconteceu algumas posições, e às vezes você conversa uma outra coisa com um companheiro de conselho, por exemplo, apoiador, e a resposta da pessoa é assim: não, olha, para falar a verdade, você tem até razão, mas deixa como tá tudo certo, pô, nós estamos ganhando. Então, isso é muito também, é um reducionismo, é uma coisa rasa, não é por aí, mas certamente é por via de consequência dessa cooptação. As pessoas hoje preferem estar numa condição Você diria de que nem com o Mustafa alinhamento foi assim. Nem com o Mustafa foi assim. com Você falou da Mustafa. questão dele cumprimentar o Beluso. Era uma outra época. Foi em parte, mas é difícil, né? Foi outra época, porque hoje a cooptação se dá de uma outra forma, meio com domínio, com uma dependência econômica, né? A do Mustafa não foi muito assim, era diferente. É um pouco complicado comparar PVC, na boa, porque também as coisas funcionavam de outra forma, o estatuto era outro, você tinha lá a nomeação de conselheiros biônicos ainda, né, antes do novo Código Civil, a composição do Conselho Deliberativo era diferente. Hoje não, hoje você tem lá vitalício e eleito pela Assembleia, então você tem que fazer um trabalho tipo do avião que vai uma vez para a Argentina para o jogo com o Boca, volta, pega mais 12 e vai de novo. É diferente, né? O Mustafa não tinha essa mesma questão, porque muitos já partiam do lado dele pelas indicações, né? Mas você não tem a dúvida, né? E vou falar pela segunda vez, é via de consequência do processo de cooptação. A pessoa fica numa situação enredada com ela, não tem como fugir disso. Savério, eu queria te perguntar em relação a uma aspa da Leila Pereira no ano passado, que ela chega a dizer que se ela saísse e a pessoa que entrasse não seguisse o mesmo caminho que ela, o Palmeiras voltaria para a Série B. Eu queria que você comentasse essa aspa, se você concorda, o que você pensa sobre isso. Eu não concordo em hipótese nenhuma, eu acho que foi uma infelicidade ela falar isso, de novo, é outro diversionismo, mas assim, o Palmeiras tem uma construção, sobretudo nos últimos anos, né, e na última década e tal, a passagem do Paulo, o Cícero foi uma peça fundamental na engrenagem, né, na formulação de processos e tal, internos, assim, o Palmeiras existe um caminho hoje que, independente da Leila ou do Savério, ele vai por si só e qualquer pessoa que for não vai se distanciar desse caminho. O futebol hoje funciona dessa maneira. E lá hoje o departamento de futebol, inegavelmente, é o lugar mais profissional do Palmeiras. Para não falar o único lugar profissional do Palmeiras, é esse, né? Então não há como se distanciar. Então, e não é dela esse processo. Esse processo vem de uma construção, ela veio e deu continuidade a esse processo. Isso não vai acontecer se ela sair. E se ela sair, eventualmente,
o Palmeiras talvez eu não tenho dúvida que o Palmeiras tem condição de se reencontrar numa condição até melhor com a saída dela. Não é uma loucura falar isso, mas pega, por exemplo, a relação principal, que é a relação do patrocínio. Nós temos um contrato de 80 milhões, um contrato que vige de 2009 para cá sem reajuste, por esse valor, que em algum momento ele foi paradigma e tal, e que o mercado se valeu, ele trouxe mais valia para o mercado, né? Os outros clubes conseguiram, a partir desse relacionamento, ter equações melhores hoje. Então, se ela sai, por exemplo, eu disse isso outro dia de forma figurada, mas é verdade, eu repito com toda tranquilidade o seguinte: eu vou dar senha na porta do clube para parceiros que querem vir e se relacionar com o Palmeiras e dar a mão para o Palmeiras. O Palmeiras hoje está no momento da sua maior visibilidade institucional, da sua maior potencialidade de negócios, da valorização da marca numa condição que todo mundo quer namorar com o Palmeiras, e está enredado tudo com a mesma pessoa e com o grupo econômico dessas mesmas pessoas, do qual a gente virou mais um ator, mais um CNPJ, como eu disse há pouco, desse mesmo grupo econômico. Então, é disso que, quando eu falo em resgate, é isso que nós estamos falando. O Palmeiras precisa voltar a ter aderência com o mundo externo, com o mundo exterior. Nós precisamos voltar a se relacionar com todo mundo, que não é o que está acontecendo. Você vê que, recentemente, muito embora também eu só vi isso pela imprensa, eu não tenho mais acesso às coisas, mas esse episódio daquela afluente ao patrocínio que ofereceu uma proposta e não teve resposta, é algo que não pode existir jamais, nunca, né? E aproveitando essa questão, foi o nosso querido Danilo Lavieri que trouxe essa informação da Bet Nacional. O tema das casas de apostas está muito presente, né? Eu queria saber a sua posição sobre esse tema, né? Porque a informação que a gente tem é que a Leila tem um pouco de receio em relação a isso, apesar de estar recebendo essas propostas, mas essa recusa, né, se assim a gente pode dizer, incomodou muito alguns membros da oposição, né? Uhum. Olha, é difícil falar assim por hipótese, né? Porque eu não sei como está se dando esse processo lá internamente. Ela disse mais de uma vez que está fazendo uma concorrência, que está indo ao mercado e tudo mais, né? Até certamente numa tentativa de mitigar o conflito de interesses, que ela nunca admitiu, né? Pelo contrário, ela nega peremptoriamente o conflito de interesses. E eu sempre falei isso internamente, eu falei, seria mais fácil que ela os admitisse e cuidasse de estratégia para mitigar do que ficar negando o óbvio, né? Que vale para patrocínio, vale pro Barueri, né? Barueri aconteceu isso no Palmeiras Internacional, depois da entrevista do Abel, ele falou, não gosto de jogar aqui, meu elenco não gosta de jogar aqui, o torcedor não gosta de jogar aqui. Aí a diretoria financeira do clube certamente não gosta também, porque economicamente o Palmeiras é ruim. Acho que essa vez, pela primeira vez, ela entendeu o que era um conflito de interesses. Que ela estava ela é mandatária de um clube que toda a cadeia dentro do clube é contra, e ela tem o estádio para promover, que Couto Chapéu ela é a concessionária. Enfim, não sei se isso fica pouco claro num terreno brumoso, mas esse é o ponto. Então, nós vemos assim, a questão das apostas, eu não sei se é verdade ou não, eu já ouvi isso também, que a presidente Leila tem algum receio com relação a patrocínio dentro desse segmento. O que eu tenho para dizer é assim, esse segmento é um segmento novo, é um segmento, eu posso dizer também com alguma propriedade, porque estudei, porque fui entender desde 2009, na hora que ele começou a se aperfeiçoar, né? E eu tenho uma clareza muito grande no sentido de que foi algo construído às avessas, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando o presidente Temer, lá em 2007, ele permitiu, dependendo de regulamentação, como é muito comum, né? A lei complementar vai disciplinar tal. As empresas de aposta começaram a operar num momento ainda num campo sem as definições e sem a regulamentação propriamente dita, né? Então começou meio, desculpa a expressão, na galega, começou da forma que dava e começaram realmente a operar forte, né? Então, qual que era a estrutura das casas de aposta até outro dia, quando não tinha regulamentação? Era uma empresa offshore, com um sistema de meio de pagamento no Brasil e uma propaganda pesada. Se aquele apostador tivesse algum problema ou fosse se socorrer de algum direito, alguma tentativa, ele não tinha para quem reclamar. Ele ia entrar com uma ação judicial, ele não tinha quem demandar, porque a empresa estava lá fora. Então, assim, depois de muitas questões e tal, houve a regulamentação, que é recente,
quando o mercado, o segmento já operava, inclusive com diversos patrocínios esportivos, né? E aí nós tivemos uma situação que a legislação acabou priorizando, não digo que está certo ou errado, mas é natural dentro do processo legislativo brasileiro, a questão da arrecadação, né? Essa sanha arrecadatória. No momento que resolveu o problema do fisco e do clube, que também ia ganhar, parece que tudo ficou resolvido. E não se deu tratamento a outras questões muito importantes, ou se deu um tratamento, na minha visão, incompleto, defeituoso, por exemplo, questão de lavagem de dinheiro, manipulação de resultados. E o problema maior que nós estamos experimentando hoje, que é a patologia, que é a compulsão social. O brasileiro em 12 meses perdeu 23 bilhões em apostas. Então, assim, nós não sabemos como esse segmento vai efetivamente se consolidar. O momento é de patrocinar todo mundo. 20 times patrocinam 19. Pode acontecer amanhã que tenha menor aderência. Pode acontecer amanhã que, por determinação governamental, acabe. Lembra do Serra? O exemplo talvez não seja... Não tem mais propaganda de cigarro, acabou. Então, talvez sejam por essas razões, não sei exatamente quais as movem, mas é alguma coisa que tem que se pensar mesmo, porque pode ser que uma relação dessa não seja duradoura, por circunstâncias externas, né? Então você concorda com a Leila quando ela tem um certo pé atrás com isso também? Não sei se ela tem um pé atrás, isso eu ouvi dizer, né? E acho assim, eu não vejo problema em contratar ou admitir no relacionamento alguém desse segmento, mas precisa olhar tudo que está no entorno. Não é simplesmente, aí, na minha visão, não é só dinheiro, né? Assim, agora eu pessoalmente, e dentro do que eu vejo, estudo, e até vou participar de um evento agora no início de outubro que vai tratar especificamente do assunto das apostas sobre a ótica da patologia, do problema da compulsão social, como um problema grave, né? Um problema grave que acabou não tendo tratamento adequado. Danilo? Eu queria passar um pouco pela pergunta do Massini. Ele falou um pouco do futebol, né? E claro que a gente sabe que isso tem a questão do sócio, do departamento com fila e tal, mas o futebol também é muito importante. E eu queria saber o seu projeto de futebol. Esses dias a Leila, inclusive, via nosso amigo Massini aqui, a informação de que ela tem 200 milhões para gastar no futebol a partir do ano que vem. E, claro, né, a gente vai lembrar, tem o Super Mundial de Clubes, que é o grande campeonato que o Palmeirense tem para o ano que vem. Aí eu queria saber de você o seu projeto para o futebol em relação a esses 200 milhões também, e o seu projeto em relação a Abel, Anderson Barros, João Paulo, a estrutura do futebol de uma forma geral, como que você vê, o que você imagina, caso você seja eleito, para fazer nesse departamento. Danilo, vamos lá. A questão do Mundial, eu acho que é o grande objetivo no curto prazo, né? Então, assim, nós temos que dar para o Abel o time que ele quer para disputar o Campeonato Mundial com condição de vencer. Que pode ser até o time que tem hoje, né? Então, a primeira coisa, eu preciso sentar, né? Se eleito for, conversar com ele e entender. É esse o time que você quer agora? O que eu posso prometer no curto prazo é isso. Vou dar a ele o time que ele quiser para disputar o Super Mundial. Talvez até que a própria presidente não tenha conseguido fazer isso em outras ocasiões, nesses 3 anos que ela teve de atender o nosso treinador. Eu acho que a estrutura, de uma forma geral, o João Paulo é um profissional excepcional, ele tem que ficar o quanto tempo for. Eu o conheço, não do Palmeiras, porque convivo quase nada com ele lá, mas conheço ele de antes dele chegar no Palmeiras, né? E hoje realmente é o profissional... Palmeiras, o Paulo trouxe o Erasmo Damiani, vocês vão lembrar, que depois foi para a seleção, já num processo franco de reestruturação do departamento de base do Palmeiras. E na saída do Damiani para a seleção, de forma colegiada lá, eles chegaram no nome do João Paulo, que foi uma felicidade enorme. E hoje é uma peça fundamental. Tive com ele agora no banquete, né, no dia 26 de agosto, tal, e a gente tem essa amizade. É uma pessoa que não tem nem discussão. O Anderson é uma pessoa que eu conheço menos, honestamente. Gosto muito do trabalho do Anderson. Acho que às vezes ele é criticado indevidamente, porque a gente sempre tem que olhar as coisas como elas são. Quando ele chegou em 2019, ele veio para inicialmente promover o saneamento. E isso ele fez. Ele teve muito êxito nisso, né?
em relação a jogadores que já saíram de cara, ele deu uma arredondada, diminuiu a folha do Palmeiras. Então, assim, isso foi um objetivo que ele conseguiu alcançar. E é sobre essas métricas que, às vezes, no mundo corporativo é assim que funciona. E o Palmeiras é uma organização esportiva, mas que fatura 1 bi, tem que olhar também. Então, precisa entender qual que é a ideia dele e tal. O que eu sei e posso afirmar, assim, essa figura do executivo é fundamental. Não há futebol sem essa figura hoje, né? E eu acho que dentro da nossa estrutura a ideia é que o presidente, junto com esse executivo, com essa pessoa, toquem o futebol do clube. Eu sou membro da Bex desde a fundação, de 2010. Eu convivo com essas pessoas, no lugar onde tem uma produção científica enorme. Uma das entidades assim, de classe mais producentes que eu participo é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. E lá, assim, hoje a gente conta com 100 e poucos profissionais, não tem ninguém lá que não pudesse sentar nessa cadeira, né? Então esse é um cenário. O Abel é um treinador que tem contrato até 25, então eu quero que ele fique, o quanto tempo ele, né, independente da declaração que ele deu outro dia, que acha que se avizinha o momento da saída, mas que ele vai cumprir, eu não sei, né? Mas se você perguntar para mim hoje, olha, ele tem 1 ano de contrato, ele precisa ter o time que ele quer para ter o melhor campeonato, o campeonato desse tamanho que nós vamos jogar, e tomara que lá na frente eu possa, né, depois de 1 ano de convívio, tive convívio com grandes treinadores na minha passagem, né, com o nosso amigo, com o Caio Júnior, finado, que era um cara excepcional, o Felipão, o Vanderlei e o Muricy. E foram relações que, perduram até hoje, na conta do amigo. Então, assim, não tem problema nenhum com relação a isso. Com relação à questão de investimento, Danilo, e os tais 200 milhões, eu pretendo investir os mesmos 200 milhões. Esses 200 milhões eu vou investir, porque esse dinheiro não está carimbado. Eu vi ontem essa declaração, vou pôr 200 milhões. Legal, eu também vou pôr. O dinheiro não está carimbado, o dinheiro é do Palmeiras, o dinheiro não é da presidente, né? Não é uma ideia dela, tá? O departamento... Então, se você for ver hoje, o Palmeiras vai bater 1 bilhão, como a mesma reportagem fala, é sua, né, Massini? Agora ele está lembrando aqui, mas a reportagem fala isso, ela fala basicamente, o Palmeiras faturou nos 7 primeiros meses 750 milhões, é verdade, 761, eu vi o balancete do COF de julho, é isso aí, né? Palmeiras vai bater 1 bilhão, é verdade, vai bater 1 bilhão. E vai sobrar dinheiro em caixa, porque assim, se você voltar à dívida que agora, que eu até falei dos 9 milhões, né? O Palmeiras está recuperando a capacidade de investimento, então esses recursos que vão afluir, hoje o Palmeiras tem um superávit, né? Se você pegar o exercício do ano passado, o Palmeiras faturou 839, uma receita bastante portentosa, para um superávit de 8 milhões, quer dizer, 1%, né? Então, não é também, o Palmeiras está equilibrado, não tenha dúvida nenhuma, honra seus compromissos, às vezes tem que se socorrer de empréstimo bancário, às vezes tem que, como antecipou até setembro, receitas de patrocínio, né? Em função da questão do fluxo de caixa, que é uma questão que o Palmeiras ainda não conseguiu resolver, dado que suas despesas são muito elevadas. Mas para fins de investimento, essa capacidade será recuperada. Então, os mesmos 200 milhões que ela promete, eu prometo também. Porque o dinheiro não está carimbado e ele vai estar lá. Como ele vai estar lá? Primeiro, porque com o aumento de receitas, o patrocínio, certamente, sendo ela, sendo a casa de apostas ou sendo qualquer outro afluente, a empresa XPTO, vai vir numa outra condição, que invariavelmente envolve luvas, por exemplo. Ela deve considerar e ter nessa conta recebíveis, sobretudo dos meninos que saíram agora por valores elevados. A própria nova regra de transmissão, que vai começar a vigorar a partir do ano que vem, os novos formatos das 2 ligas e tal, devem trazer também alguma verba adicional a título de luvas. Então, assim, é um dinheiro que vai estar à disposição do próximo mandatário, que eu espero que seja eu, e eu vou utilizar na mesma coisa. Veja, isso foi muito legal você falar isso para ficar claro, né? Não é a presidente Leila que vai investir. O Palmeiras terá à sua disposição esse numerário para investir, seja por quem for. Tomara que saiba investir. Tomara que saiba investir, né? Que também, assim, se você for avaliar, nós investimos bastante aí nos últimos anos, né? E nem tudo deu certo. E aproveitando esse gancho da pergunta do Danilo, você sonha com algum nome, caso você seja eleito, um reforço assim especial, né? Porque como ano que vem
é o Super Mundial, existe essa expectativa do torcedor de sempre vir um nome que vai mexer com a emoção do torcedor. Você já pensou em relação a isso? Eu sonho, não tem dúvida nenhuma que eu sonho, o que eu penso e que eu tenho um monte de vontade. Se no dia 15 de dezembro eu receber a caneta da mão da Leila, no dia 16 eu começo a trabalhar e eu penso sim, mas isso, enfim... não dá para falar, porque também, assim, eu nem tô lá e tem um elenco que tem que ser super respeitado, que é um elenco vencedor, é um elenco, recheado de nomes. É um elenco que vai passar por uma transição também e é um desafio do presidente no médio e no curto prazo, né? Então, aí, a título de complementar o Danilo, né? O futebol, curto prazo é isso, é um campeonato mundial, é investir esse dinheiro que o Palmeiras vai ter, que não está carimbado e tal, a médio, longo prazo, né? Você vai 2, 3 anos de gestão, é isso aí, nós temos que pensar nessa transição. É difícil uma transição de elenco, né? O Palmeiras vai passar por isso, você não tenha dúvida. Alguns atletas já saíram, mas assim, tem nomes muito importantes aí desse período de sucesso, que certamente ao final do próximo mandato, do mandato do próximo presidente, já não estarão mais lá. Então é uma tarefa bastante complicada também, muito árdua. Acho que a gente tem que... porque o torcedor também não é um time que chega, por melhor que seja, que joga no dia seguinte. Então tem muita coisa envolvida aí. Qual?